Então, pessoal, agora começa a parte mais legal desse experimento. A primeira coisa que vocês vão fazer é abrir este link. E através desse link, você vai começar a fazer o seu experimento fazendo a simulação. Você abrindo este link, você verá exatamente um quadro como este. Se você clicar em todos estes parâmetros, você vai verificar campo elétrico, tensão, você vai ver a grade que vai estar graduada para você poder medir distâncias, ok? Então, vocês vão visualizar a tela, você vai ver a carga de 1 nanocoulomb, os sensores e agora vamos brincar o máximo possível com essas ferramentas para conhecer o simulador. Só como exemplo, eu coloquei uma carga positiva aqui, uma negativa a 200 centímetros da carga positiva, alinhadas horizontalmente. Então, eu vou chamar essa linha horizontal que une as duas cargas de eixo X para facilitar quando eu me expressar em termos deste quadro em negro, né? Então, eu tenho Y na vertical e o X na horizontal, ok? Aí, eu peguei aqui a trena, eu arrastei a trena, fixando a origem nessa carga positiva e estendi até a negativa. Então, tá vendo? Ó, ela marca em centímetros, 200,4 centímetros. Presta atenção. Essa trena não tem como você dizer para ela marque 200 centímetros. Você é que tem que manipular a trena até encontrar o 200 centímetros. Então, provavelmente você vai ter 201, né, 199,5, depende da precisão com a qual você consegue posicionar essas cargas. Agora, eu retirei a marcação do que possibilitava ver só a direção aqui. Então, se eu tiro este só direção, eu passo a ver também a intensidade do campo elétrico. Então, eu vejo as setas brancas mais intensas próximas às cargas que geram campo e menos intensa quando estão em posições mais distantes, tá? Então, você pode agora arrastar as cargas para posições mais distantes, aproximá-las, medir com a trena as distâncias entre elas, pegar o sensor, verificar valores de campo e assim vocês vão se acostumando a lidar com as ferramentas desses. Aqui eu mostro alguns exemplos para você verificar valor de campo elétrico. Então, por exemplo, em A, você tem uma carga positiva, uma carga negativa e está aqui com certo valor de campo elétrico. Se eu simplesmente vou para outra posição próxima à carga positiva, logicamente esse valor de campo é modificado. A seta vermelha dá direção e sentido do campo elétrico e o comprimento está relacionado com a intensidade. E neste quadro C, eu pego aqui uma posição bem próxima à carga negativa. Então, você observa que a linha de campo aponta para a carga negativa e sai de carga positiva, assim como você já sabia desde que viu em teoria. Agora, eu vou modificar o valor da carga que gera campo para você observar como isso influencia no valor do campo elétrico medido numa dada posição. Então, no quadro A, eu peguei um ponto qualquer, eu tenho só 1 nanocoulomb positivo e 1 nanocoulomb negativo, resultando num campo total no ponto onde eu medi. Nesse mesmo ponto, no quadro B, se eu coloco uma carga positiva a mais, então você nota que a região vermelha está mais intensa no quadro B, nota que o campo elétrico também aumenta de intensidade. A direção e o sentido continua sendo o mesmo. No quadro C, eu volto a ter 1 nanocoulomb positivo e coloco duas cargas negativas,
menos 2 nanocoulomb. E você observa que a influência agora deste dobro de carga negativa é menor do que o dobro de carga positiva no quadro B. Por quê? Porque a carga negativa está mais distante do ponto onde eu estou medindo o campo. Pessoal, a quantidade de dicas que eu passei é pequena. O que importa agora é vocês mexerem bastante com as ferramentas dessa simulação. Então, vocês podem verificar direção, sentido, intensidade de campo, valores de potencial e as curvas equipotenciais em função de cargas, distâncias, usando todos aqueles sensores e parâmetros. Lembrando que o potencial ele é 1 sobre 4πε0 vezes a carga que gera campo sobre distância. O campo ele vai ser a derivada desse potencial em relação à distância. E lembrando, se você tiver várias cargas pontiformes que geram potencial, o potencial total é a soma do potencial de cada carga, seguindo o princípio da superposição. Então, agora vamos lá, que agora é com vocês. O que vocês vão fazer? Qual que é a meta? A meta é modificar cargas, modificar distâncias, verificar campo, verificar potencial, curvas equipotenciais, comparar valores calculados com os valores encontrados por simulação e assim tentar compreender melhor a relação entre potencial, campo elétrico e equipotenciais. Agora, então, só tomem cuidado pelo seguinte. Nesse experimento de vocês vão colocar a carga negativa à sua esquerda e a positiva à sua direita. A origem do seu sistema de referência vai ser a carga negativa. Então, o zero do seu XY é na carga negativa. E o que vai importar é alinhar essas duas cargas na horizontal para facilitar as medidas. Então, você vai colocar menos 1 nanocoulomb na sua esquerda, mais 1 nanocoulomb na sua direita, e a distância entre elas em torno de 400 centímetros. Lembrando, o programa de simulação, ele usa a trena em centímetros. Toda vez que você for fazer um cálculo no Sistema Internacional de Medidas, você tem que passar centímetros para metros. Certifique-se, usando a trena, que a incerteza na distância entre as cargas esteja em torno de 5 centímetros, para que os cálculos de todos os alunos sejam aproximadamente iguais. Então, você vai usar o medidor de potencial que está lá à sua direita para verificar o valor de potencial e a trena para verificar a distância. A menor medida da grade que permite que você faça essa medida com a trena é de 10 centímetros, ok? Então, vamos lá.